entrei no setor público meio que por um acaso, né? Trabalhava com esporte desde os tempos de colégio, fui atleta e acabei, em função da faculdade, da ausência de uma estrutura na faculdade, fundando a Atlética Ciesa, disputando competições por lá, e aí acabei trabalhando como dirigente esportivo. E isso me levou até a Secretaria Municipal de Esporte, na época, e acabei galgando várias funções dentro daquela secretaria. Cheguei até a estar como subsecretário durante um ano, depois fui para a CEGEL como assessor jurídico, sou advogado de formação há 20 anos. E acabei que no final da gestão da CEGEL mudou o governo e o novo governador, que hoje é o governador do estado, me convidou para assumir aquela pasta. Nós já nos conhecíamos da iniciativa privada, eu advogava para a rede de comunicação que ele trabalhava e enveredei na vida pública. E depois na vida pública como político, né? Entrei e filiei um partido político, fui candidato a vereador primeira vez em 2016, não ganhamos a eleição. Em 2020, após essa passagem pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Estado e da Fundação Amazônia de Alto Rendimento, acabei chegando até aqui. É um início ainda muito curto na carreira política, mas já com passos firmes. Sempre trabalhei pelo todo, não pensando exclusivamente no nosso umbigo, né? Pensando mais na sociedade como um todo, principalmente na minha cidade, no meu estado, que eu amo, que eu nasci, aqui que eu crio meu filho e aqui que eu quero chegar até o fim da vida, se Deus quiser, com uma cidade, com um estado melhor. Acho que o principal destaque é a independência que a Câmara demonstra hoje, todo dia. Os vereadores, sendo de oposição ou situação, hoje têm o mesmo espaço e têm a independência para exercer os seus mandatos da maneira que lhes convier. Nós temos aqui na Câmara 41 vereadores. Cada um representa um segmento da nossa sociedade. E esses segmentos precisam dessa representatividade. E para que ela seja exercida, há necessidade do Parlamento Municipal ter essa independência. E essa é uma marca, eu tenho certeza que é uma marca da nossa administração, com bastante transparência. Nós temos buscado projetos que coloquem a Câmara na vanguarda de vários setores, inclusive na questão da sustentabilidade. Estamos buscando um caminho para isso, da acessibilidade, mas sempre indo ao encontro do sentimento maior do nosso povo. Quer ter um parlamento independente, forte, firme, fiscalizador. Eu tenho convicção que nós estamos indo por esse caminho. É nele que nós miramos. Esse é um curso que todo mundo, todo cidadão amazonense, amazônida e manauara precisa conhecer. O principal modal econômico do nosso estado e que move toda a economia, toda a nossa economia gira em torno da Zona Franca, é justamente o Polo Industrial de Manaus. Só que nós, amazonenses e principalmente manauaras, conhecemos muito pouco do que é esse polo industrial, do que rege, quais são as regras que regem, o que nós podemos fazer para deste modal econômico ainda mais forte, além das questões nacionais que acabam sempre balançando, como a gente diz aqui, a goiabeira, deixando sempre aqui em sobressalto a nossa economia. Acho que governo após governo, esses 50 anos que nós vivemos aí, mais de 50 anos de Zona Franca, a gente, vez ou outra, passa por percalços. E até para que nós saibamos como defender esse modelo econômico, como defender esse modelo de desenvolvimento regional que é muito exitoso, não só para Manaus, para o Amazonas, mas para o Brasil, nós precisamos conhecê-lo. E nada melhor que a escola aqui do Legislativo, que representa a cidade de Manaus, que representa, como eu disse, todos esses segmentos, dar esse pontapé e mostrar para a nossa sociedade, para o nosso povo, qual é a importância e como é que nós podemos nos relacionar com esse modelo tão importante para a nossa economia, que, como eu disse, está aqui há muito tempo e ajudou no desenvolvimento dessa parte tão importante do país onde eu particularmente nasci, onde nós vivemos. Esse é um projeto que, desde o início da nossa candidatura, nós ventilamos e colocamos como um dos pilares, junto com a independência e a transparência, era justamente reaproximar a Câmara Municipal da população, que é quem ainda tem o poder, né? O poder emana do povo. Então, nós precisávamos e precisamos estar cada vez mais próximos e antenados àquilo que a população pensa, aquilo que a nossa sociedade almeja em relação aos seus representantes. E nós precisávamos ir ao encontro da população, porque o nosso povo ele acompanha o que os seus representantes fazem, mas não na velocidade e na
quantidade de tempo que seria necessário para saber de tudo aquilo que acontece aqui no Legislativo Municipal. E essas inserções, acompanhadas de serviços que são prestados pelo setor privado, pelo Executivo Municipal, pelo Executivo Estadual, por outros parceiros, como empresas concessionárias de serviço público, por exemplo, e outros parceiros que lá estiveram, mais de 32 serviços foram ofertados na Câmara Cidadã, são muito importantes para a população. Tanto é assim que nós tivemos mais de 8.300 atendimentos naquele espaço em 2 dias. Fato este que demonstra que há um vácuo, uma ausência desses serviços junto à população. Também do Poder Legislativo. O Poder Legislativo precisa se aproximar e a fórmula que nós encontramos para que isso acontecesse foi justamente ir até lá ouvir, dentro da comunidade onde eles se sentem mais à vontade, onde conhecem o ambiente, o sentimento da população. Fizemos uma tribuna popular lá, onde nós transformamos numa ata e enviamos através de indicação ao Poder Executivo Municipal e Estadual todos os anseios e tudo aquilo que aquela população daquela região, da Zona Leste de Manaus, ansiava do poder público, além de levar, é claro, esses serviços. Eu tenho convicção de que os próximos serão muito maiores e teremos muito mais serviços, muito mais parceiros, e a população da cidade de Manaus vai sentir que o Poder Legislativo e que seus representantes estão antenados com aquilo que eles mais desejam, mais almejam. Começamos na Zona Leste, vamos para a Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Oeste, Zona Norte, para a Zona Rural, para as regiões ribeirinhas. Nós vamos fazer isso nesse nosso biênio em que a nossa gestão estará à frente aqui da Câmara Municipal. Não só pode, como deve. Nós já estamos discutindo isso aqui desde os primeiros dias dessa legislatura. A gente também sabe que é mais um sobressalto que a Zona Franca está passando, que o Polo Industrial de Manaus está passando em função dessa reforma tributária e que nós precisamos fazer parte disso. Todas as forças políticas do Estado precisam se fazer presentes, e não só fisicamente presentes, mas levando os anseios da nossa população. Haja visto que os empregos estão aqui, os empregos estão na cidade de Manaus. A economia gira na cidade de Manaus. Lógico, ela se expande para os outros municípios, para os outros estados, mas ela essencialmente é o polo industrial de Manaus. Se Deus o livre nós perdermos esse modal econômico ou essa reforma vir para trazer algum prejuízo na questão da manutenção dessas empresas na cidade de Manaus, nós teremos um prejuízo muito grande. Esse prejuízo impactará diretamente a nossa população, da qual nós somos representantes. Então nós, enquanto vereadores, precisamos sim discutir isso aqui na casa, participar dessas discussões nacionais. Os nossos vereadores irão à Marcha do Legislativo em Brasília, teremos um grupo representante, nós levaremos essa bandeira, nós estaremos junto aos deputados federais, participando, mostrando a força política da cidade de Manaus com os outros deputados que virão do grupo de trabalho. Nós precisamos discutir isso de forma mais ampla e para isso precisamos conhecer, precisamos que os nossos vereadores façam, e vamos fazer isso enquanto Poder Legislativo, visitas ao Polo Industrial de Manaus, ter mais embasamento, mais conhecimento do trabalho que aqui é desenvolvido. Ao contrário do que o Brasil pensa, que não se monta produtos e se entrega para o resto do Brasil. Nós temos um processo produtivo básico que é essencial para que toda a cadeia produtiva esteja presente aqui, ou grande parte dela esteja presente aqui na cidade de Manaus. E isso é essencial não só para o Amazonas, mas para o Brasil. Algumas empresas que saíram daqui em virtude dessas turbulências que momentaneamente são trazidas, né? Nós acabamos perdendo, o Brasil acabou perdendo, por exemplo, algumas empresas que trabalhavam em Manaus e no Brasil, claro, no polo concentrado, saíram do país. Porque aqui, como eu disse, estão instalados o processo produtivo básico dessas matérias, desses produtos, ao contrário do que se pensa o resto do Brasil. Mas para isso a Câmara estará presente, se fará presente nas discussões. Nós tivemos aqui reuniões com a Eletros, com deputados federais com sessão de uso de tempo, falando sobre a Zona Franca, falando sobre a expectativa e o que a cidade de Manaus precisa fazer. E, portanto, a Câmara Municipal, onde estão os seus representantes, para que nós continuemos lutando para que esse modal econômico continue mantendo nossos empregos e desenvolvendo a cidade de Manaus. Isso é fundamental para a nossa economia, para o nosso povo.
já faz parte da nossa cultura. No meio da floresta amazônica, nós estamos produzindo ar-condicionados, motocicletas, produtos de informática, televisores, enfim, que para muitos seria inimaginável. E aqui nós temos isso faz parte, é um orgulho do nosso povo, é um orgulho que nós sentimos em relação a isso também. A Câmara já está fazendo, nós já tivemos um encontro com eletros, já tivemos encontros com deputados federais, nós teremos uma audiência pública aqui também tratando do assunto, com a SUFRAMA, com a FIAN, com o comércio também, que vive muito também do que é produzido na Zona Franca, portanto o CIEAN, e nós estamos linkados com o que a sociedade manauara mais precisa. E essas discussões precisam se ampliar, precisamos mostrar para os outros estados tudo aquilo que o Amazonas consome em função de ter essa economia forte, dos outros estados em função de ter aqui a Zona Franca, o que o Amazonas também leva de produtos para os outros estados, para as outras cidades, o que Manaus faz, principalmente com os nossos vizinhos, o que a gente consome de pescado, o que a gente consome de produtos agrícolas, em função da nossa economia forte e tudo que a gente consegue manter, inclusive a floresta em pé, em função disso. E isso faz com que a SUFRAMA, a Zona Franca, presente na cidade de Manaus, a gente consiga manter tanto a sustentabilidade da nossa floresta, que é tão importante para o mundo inteiro e para nós, mas também enquanto representantes do povo amazonense. O povo manauara quer manter esse orgulho de ser produtor de produtos de bem final, produtos com bens finais. Há muito tempo nós fomos exportadores de manufaturas, de produtos de matérias-primas. Agora não, nós estamos produzindo algo que vai para todo o país e às vezes até para fora do país, e isso nos dá muito orgulho. E a Câmara, como disse, representante do povo manauara, precisa estar fazendo parte dessas discussões. Um grande modal econômico, um potencial, como tu disseste bem, gigantesco que o Amazonas tem, a cidade de Manaus tem. Nós precisamos explorá-lo de maneira mais profissional, mas para isso nós precisamos de uma reorganização urbana. A Câmara está discutindo e agora no segundo semestre irá fazer uma reforma do plano diretor da cidade de Manaus, e para isso transformar Manaus numa cidade mais atrativa em termos de para que os visitantes não só do Brasil, mas do mundo todo possam visitar a cidade e praticar também essas modalidades de turismo com a pesca esportiva. Eu tenho um projeto de lei, que é de minha autoria, que trata da conservação do tucunaré, já está bem adiantado aqui na casa, evitando que nós consigamos conservar os grandes peixes, os grandes troféus. O que é a pesca esportiva? A pesca esportiva são os grandes pescadores vêm atrás dos peixes esportivos. E o tucunaré é o principal embaixador disso. Na cidade de Manaus nós temos vários espaços, várias áreas onde se pode e se tem a pesca esportiva. Nós precisamos conservar esses espaços, sem, entretanto, impedir, que é um peixe que também faz parte da culinária do nosso povo. Apesar de ser o 8º peixe na preferência do povo manauara, mas é um peixe que é consumido também, faz parte da nossa culinária. No entanto, nós precisamos conservar os grandes peixes, aqueles peixes que nós chamamos de grandes troféus, que fazem com que os pescadores do mundo inteiro visitem os lugares atrás desses grandes troféus. E a pesca esportiva é uma pesca sustentável. Você não tem abate dos tucunarés. Então é algo que fomenta a economia de toda a cidade, fomenta a economia, o turismo nas regiões ribeirinhas, o que é muito importante. A pesca esportiva, ela interioriza efetivamente a renda. E isso faz com que as comunidades ribeirinhas consigam sobreviver de forma sustentável, o que é fenomenal, e não encontra os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da Agenda 2030 e estão muito em voga no mundo hoje, e que a gente fomenta economicamente o nosso povo, mantendo inclusive os povos ribeirinhos lá onde eles são originários. Isso é fundamental. O que o nosso projeto fala? Na conservação dos tucunarés em determinados períodos do ano.
que é o período de reprodução, que aí você evita o abate desses peixes nos meses de janeiro a março, que é onde ele se reproduz. Você consegue multiplicar cada vez mais a população desses peixes no seu habitat natural. Nós temos inúmeras áreas na cidade de Manaus com isso. Tarumã, é isso, Tarumanzinho, a região do Apuaú, do Aruaú, do Cuieiras, do Puraquequara, próximo ao Rio Preto da Eva. Nós também temos no Rio Preto, ainda a cidade de Manaus, também regiões de pesca. Nós temos inúmeras regiões de pesca na cidade de Manaus, onde já há a exploração, mas que precisa acontecer de forma mais profissional e ter um fomento ainda maior para que nós consigamos trazer quanto mais turistas para a cidade de Manaus, mais fomento a essa economia, mais se gira a economia e mais se mantém as populações tradicionais nos seus locais tradicionais, onde eles vivem, não fazendo da cidade de Manaus o que a gente tem visto, grandes invasões, um inchaço populacional, porque todo mundo vem para a cidade atrás de emprego, enquanto nas próprias regiões ribeirinhas pode-se haver a renda familiar, até melhor do que aqui na cidade, a gente fomentando o turismo de pesca esportiva.